epístola aos Tessalonicenses. A primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses, elas foram escritas para a mesma igreja num espaço de poucos meses. E ambas elas tratam do mesmo tema, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas cada uma com uma ênfase diferente. 5 dessas diferenças estão abaixo relacionadas. Primeiro, ambas as cartas enfatizam a parousia, isso é, a vinda de Cristo. Mas só a primeira Tessalonicenses enfatiza o primeiro aspecto desse acontecimento, que é o arrebatamento. Segunda Tessalonicenses enfatiza o segundo aspecto, que é a manifestação de Cristo. Na primeira carta, Cristo é visto como encontrando sua igreja no ar. Lembra? Enquanto que na segunda, ele é visto na terra, julgando os perseguidores dos santos e o homem do pecado. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo concentra o pensamento ao redor da esperança que aguardam os crentes o arrebatamento de Cristo. E na segunda epístola ele enfatiza o julgamento que aguarda os pecadores na manifestação de Cristo. O tom das cartas também é diferente. Em 1 Tessalonicenses, o tom é de conforto, enquanto no segundo, o tom é de severa correção. Cada carta ela traz contribuição inestimável à igreja de hoje. A primeira carta dá uma explicação concisa pelo qual o arrebatamento, de modo pelo qual será o arrebatamento, o dia de Cristo. Ocorrerá enquanto a segunda dá o esboço do plano de Deus quanto aos acontecimentos que precedem o dia do Senhor, inclusive as atividades do anticristo durante a grande tribulação. E quinto, na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo ocupa 3 capítulos na defesa de si mesmo e de seus cooperadores, colaboradores. Na segunda, ele não se defende, mas combate os falsos mestres que estão a confundir a igreja. Então vamos lá. No texto primeiro fala sobre a introdução. Essa segunda carta fala do iminente, o próximo evento escatológico por acontecer. Arrebatamento da igreja vindo a seguir o dia do Senhor. Ele virá repentinamente como ladrão de noite, e os crentes de Tessalônica interpretaram essa mensagem como sendo a vinda de Cristo iminente e repentina, como se Cristo fosse voltar imediatamente. E uma vez que isso não ocorreu, eles ficaram perplexos e preocupados, julgando que tinham perdido o arrebatamento e que estavam agora sob a ira do Senhor. O dia do Senhor, Então, essa ocasião, um grupo de falsos mestres, ensinando que o dia do Senhor já havia chegado, foi a fonte da confusão entre os crentes tessalonicenses. Esses ensinadores, na sua teoria, através de uma carta forjada, a carta foi forjada e assinada com o nome de Paulo. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 2, de segunda carta. Alguns crentes de Tessalonicenses ficaram tão preocupados com a vinda do Senhor, o que eles fizeram? Deixaram as suas ocupações, ficaram dependendo da igreja para suprir suas necessidades materiais, sem trabalho, indolentes, circulavam desocupados, criando mais confusão ainda. Paulo fala isso no capítulo 3, versículos 6 e 7. Provavelmente o portador da primeira epístola de Paulo, que ficou o tempo suficiente, foi Timóteo, para observar esses problemas doutrinários, e depois relatou a Paulo em Corinto. Lembra que Timóteo ficou ali também em torno de 6 meses, alguns meses, dizem.
E a seguir, então, o apóstolo agora escreve a segunda carta, que foi escrita no mesmo ano, né, da primeira. E o tema? As epístolas primeira e segunda começam com um elogio. Na primeira, Paulo elogia os crentes pela sua fé, amor e esperança, e na segunda, elogia pela sua fé crescente e por seu amor também crescente, porém, não menciona esperança, porque dá a impressão que os falsos mestres tiraram a esperança dos crentes ali. E certamente eles não haviam perdido toda a esperança, uma vez que continuavam fiéis, apesar de muitas perseguições. Então, como havia perseguição, eles achavam que a grande tribulação já tinha começado para eles, e Jesus já tinha levado a igreja, quer dizer, já tinha vindo e eles perderam essa oportunidade. Porém, a esperança deles havia diminuído devido ao mal entendido a respeito da volta do Senhor. Para reacender essa esperança, então, Paulo escreve essa carta baseada no tema: esclarecimentos sobre a vinda do Senhor. Como você vai observar, nesse estudo, a maior parte desses esclarecimentos trata da tribulação e da manifestação de Cristo. Vamos lá. Paulo esclarece 3 dúvidas específicas: parousia, que é a vinda de Cristo, né? Que é a perseguição. Depois ele fala sobre o dia do Senhor e ele recusa então a esse ensinamento daqueles falsos mestres. Na primeira, a perseguição que esses crentes estavam experimentando por causa da fé não era parte da ira final de Deus sobre o mundo. Essa experiência naquele momento era um modo de Deus mexer no caráter dos cristãos, né? Esses perseguidores serão punidos quando Cristo se manifestar. Segundo, o dia do Senhor somente ocorrerá depois de 3 acontecimentos específicos: a partida, que é o arrebatamento, a retirada do elemento que resiste e a manifestação do homem do pecado. E 3, Paulo achou necessário corrigir aqueles que se recusavam a trabalhar, alegando a iminente volta de Cristo. Ele explica que para esse acontecimento não deve ser causa de se nos tornarmos negligentes, muito pelo contrário. A expectativa desse acontecimento deve estimular a multiplicar nossos esforços no evangelismo e no atendimento de todas as nossas responsabilidades pessoais. Então, a segunda epístola aos Tessalonicenses, o tema fala sobre esclarecimento sobre a vinda de Cristo. O 1 diz o quê? Quanto a perseguição e perseguidor. Isso. E depois o capítulo 2. Quanto ao tempo da chegada do dia do Senhor. E o capítulo 3. Quanto à agilidade e trabalhar. 6, 1. 2. B. 3. Os ensinadores do dia que o dia do Senhor já havia chegado, valores da carta forjada, isso é, uma carta fake. Puseram o nome de Paulo na carta e não era. E o 6.3 é A. Ok. Quanto à perseguição e os perseguidores, primeiro capítulo da segunda carta. E nesses primeiros versículos, eles revelam que desde a primeira epístola de Paulo, os crentes tessalonicenses estavam sofrendo uma severa perseguição. E o que contribuiu para aumentar a fé e o amor uns pelos outros. Você percebeu que quando há uma calamidade, a gente fica mais solidário? A gente começa a ficar mais tentando um ajudar o outro? Quando está tudo bem, parece que cada um por si, né? Está todo mundo bem, não precisa de ajuda, então. Mas quando surge um problema, igual nesse caso que surgiu agora, de muitos irmãos terem que ficar em casa, não poder trabalhar, a igreja se locomoveu, a igreja pegou a parte da assistência social e, sabendo que os irmãos iam ter dificuldade, a gente supriu na parte de alimentos, muitas famílias. E
Isso acontece porque numa hora dessa a gente divide o pão, a gente é solidário. E a igreja estava sofrendo uma perseguição. Então eles eram muito unidos para se proteger um ao outro, para cuidar, para orar um pelo outro, para estar juntos. E aí então, eles acharam agora com esse falso ensinamento que Jesus já tinha voltado e levado o povo e eles ficaram. Então, logo após a palavra de elogio, Paulo agora assegura aos seus leitores que essa perseguição não indica que Deus os abandonara, ou que Deus estava punindo os crentes ali. Ao contrário, Deus tinha o melhor em mente para eles, que era aumentar a fé. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito estáis sofrendo. Não que o sofrimento ia dar a eles a entrada no céu, mas que ia purificá-los para entrar nesse reino. Então, Paulo encoraja ainda mais os crentes, explicando que Deus não vai tolerar esses perseguidores para sempre. Quando Cristo se manifestar na terra, como labareda de fogo, com seus anjos, ele punirá todos os que praticam a iniquidade. Prosseguindo, Paulo explica que há dois grupos de pecadores que serão punidos. Primeiro, aqueles que não conhecem a Deus. E segundo, os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, os que não conhecem a Deus são os que rejeitaram a mensagem do Evangelho. E os que não obedecem o Evangelho são os que negligenciam este Evangelho, recusando reconhecer que Cristo como Senhor de suas vidas, que Cristo é o Senhor. Então, os dois grupos vão sofrer eterna destruição. Isso não é aniquilação, mas separação eterna da presença de Deus e da face do Senhor. Lembre-se que, para Deus, a segunda morte que a Bíblia relata, em Apocalipse capítulo 20, quando diz: bem-aventurados e santos aqueles que participam da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. A segunda morte significa a separação eterna de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então ele nasce, peca e morre. Mas ele está vivo, está fazendo as coisas, mas ele está morto espiritualmente. Assim que ele crê em Jesus, ele nasce de novo. Então ele nasce e escapa da condenação eterna. Aqueles que não creem em Jesus ou têm oportunidade e rejeitam, esses, se até antes da morte não creem em Jesus, eles vão sofrer o dano da segunda morte, porque eles só vão ressuscitar após o milênio para serem julgados no juízo do grande trono branco. Mas aqueles que creram em Cristo e receberam como Salvador, esses vão estar com Cristo para sempre. Então a segunda morte, quando fala segunda morte, entenda-se separação eterna de Deus. A primeira separação é nossa, acontece quando a gente vive aqui na terra e ainda não creu em Jesus. Então essa é a primeira morte. Não é a morte física, é a morte espiritual. A morte de Adão, por exemplo, não foi física, foi espiritual. A física aconteceu 930 anos depois, né? A espiritual aconteceu momentânea. Pecou, morreu. Agora, a espiritual, ela só pode ser resolvida através de Jesus Cristo. Então Jesus disse: aquele que crê em mim tem vida, porque eu sou vida. E passou da morte para a vida. Entendeu? Então fica bem claro isso para vocês. Morte para Deus é pecado. O pecador está morto para Deus. Espiritualmente ele é morto. Ele vive, ele faz tudo, ele é pessoa boa às vezes, pessoa que faz coisas boas, trabalhador, honesto, mas sem Jesus, está morto. Por quê? O plano de Deus para salvar o homem não foi para tornar o homem bonzinho para ser salvo. Obras não salvam. Agora, quando o homem não crê em Jesus, rejeita porque ele é bom, porque ele é honesto, trabalhador, paga suas contas, não faz mal para ninguém. Ele acha que com isso ele tem o crédito com Deus de
de ser salvo. Só que isso não salva ninguém. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, através de Jesus, a gente vive. Então, você e eu somos vivos hoje, porque nós cremos em Jesus como Salvador. Aleluia. Então, para nós não tem mais poder a segunda morte. Ok? Então, na verdade, o maior tormento dos ímpios no inferno será esse. Um contraste extremo que o sublime estado final de todos os crentes. Por exemplo, o crente, o que diz aí? Assim estaremos para sempre com o Senhor. Já o pecador, Eterna destruição, banidos da face do Senhor. eterna destruição, banidos para sempre da face do Senhor. E o propósito do sofrimento que Deus estava permitindo à igreja de Tessalônica era, Paulo amplia a sua explicação sobre o propósito do sofrimento, esclarecendo que este serve para mostrar aos crentes o valor da sua vocação. O sofrimento aperfeiçoa o plano de Deus na vida do crente. Como os músculos em nosso corpo, a fé se fortalece quando ela é exercitada. Então a perseguição tanto serve para testar a fé do crente, quanto para desenvolver a força do caráter cristão, tornando o crente agradável a Deus. Um pastor ilustrou essa verdade dizendo assim: assim como um quarto escuro é usado para revelar um filme fotográfico, o sofrimento é usado por Deus para revelar os seus propósitos sublimes para a vida dos crentes. Você olha para os líderes de igrejas e você vê eles num estado, né? Mas você não sabe o que ele enfrentou até chegar até ali. Os testes que Deus permitiu, as perseguições, as coisas que aconteceram até ele chegar ali. Então as pessoas veem o status, né, muitas vezes, do líder. Então, tem líderes que não são verdadeiros, mas eu estou falando dos verdadeiros líderes do Senhor. Então, quando alguém vê um líder que está tendo uma certa ascensão, já começam a criticar. Mas ele não vê o preço que foi pago lá atrás para que Deus pudesse colocá-lo naquela posição. Isso é muito importante. Quem não conhecia José lá no poço, nem viu ele no mercado de escravos, e também não viu ele sendo tentado na casa de Potifar, só viu ele na cadeia. Agora viu ele como governador, não sabia todas as etapas da vida que ele passou para chegar onde ele chegou. Porque ele foi fiel a Deus, e a Bíblia diz que Deus era com José. Não importa o momento e aquilo que você passa na sua vida, Deus vai olhar a tua fidelidade. Então, quando você é fiel, Deus peleja por você. Quatro. B. A irmã enfraqueceu, não? Não vai, não. Tem que fortalecer. 5. C. E 6. 6 é A. Que os que não conhecem a Deus, segundo Paulo, são o quê? Que rejeitaram a mensagem. Bom, quanto ao tempo da chegada do dia do Senhor, vamos lá. Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. Pode ler para mim, por favor? Versículo 1 e 2, Tessalonicenses 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, como os crentes estavam amedrontados, julgando já estarem no meio da grande tribulação, os
Tessalonicenses então faz uma pergunta difícil. E o que dizer da reunião dos santos com Cristo, como descreve a primeira epístola que você escreveu, né? Paulo tem escrito a primeira. Ele agora perguntou, e agora? Como é que fica? E eles perguntaram se haviam sido excluídos da promessa que os crentes não sofrerão a ira de Deus. E os tessalonicenses devem ter sentido um grande alívio quando receberam a carta de Paulo esclarecendo que a reunião com os santos com Cristo ainda estava para acontecer, bem como o dia do Senhor. A tradução Ara, no versículo 2, ela, que é a Almeida Revista Atualizada, ela apresenta a expressão o dia do Senhor, enquanto que a corrigida, ela fala do dia de Cristo. Se a tradução correta fosse dia de Cristo, significaria que o arrebatamento seria depois dos 3 acontecimentos que concluem com a manifestação do anticristo. É assim que muitos acreditam. Isso causa confusão para aqueles que usam a versão corrigida do Almeida e que creem no arrebatamento pré-tribulação. Mas a passagem ela torna-se mais clara quando examinada à luz da língua original. É quase universalmente aceito pelos eruditos do grego que a tradução da Almeida Revista Atualizada, dia do Senhor, alguns manuscritos do grego dizem dia de Cristo, mas são uma pequena minoria que discorda de quê? Quando eles vão fazer a tradução da Bíblia e tem alguma dúvida, o que eles procuram? Qual é a cópia mais antiga? Porque não existe mais os originais. Só existe cópias. Então, quanto mais antiga é a cópia, mais valor ela tem. Ok? Então, essa palavra que foi traduzida pela corrigida, ela pegou de textos mais novos, de cópias mais novas. Então, eles foram nas mais antigas e aí descobriram que as mais antigas, elas tinham, o dia do Senhor, não o dia de Cristo. Pastor, eu li o versículo errado. Entendeu? Eu li de 1 Tessalonicenses. Lê de novo então 2, 1 e 2. Aí dá que é quase igual. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ele diz aqui, né? O que dizer da reunião dos santos com Cristo? Então, nossa reunião com ele, Paulo vai explicar que ainda não aconteceu. Então, o início do dia do Senhor, a culminação do dia do Senhor, que é o tempo de juízo, o tempo de julgamento, não é geralmente debatida pelos eruditos da Bíblia. Por quê? Porque, segundo Pedro 3,10, afirma claramente que esse tempo terminará depois do milênio, na expurgação dos céus e da terra. Porém, o início desse período de julgamento, o início é muito debatido. A maioria dos eruditos da Bíblia mantém 3 principais opiniões. A primeira é que ele começará logo após o arrebatamento, no começo da grande tribulação. O segundo é que ele ocorrerá durante o período da grande tribulação. E o terceiro é que ele terá lugar com a manifestação de Cristo na terra. Então, aqui está o quadro. Agora, a terceira opção, ela é insustentável porque a passagem do Antigo Testamento que enfatiza um período de ira divina, né? E lá em Sinfonias 1, 14 a 18 fala sobre esse dia, e também os que creem que o julgamento começará durante a tribulação, baseia-se em Joel 2,31 e também Atos 2,20, que declaram que a lua se transformará em sangue, o sol escurecerá, o 6º selo de Apocalipse 6:12 a 17, antes do grande e terrível dia do Senhor. Contudo, outras passagens também incluem esses acontecimentos como
parte daquele dia. Tudo indica que esses eventos são sinais do início desse julgamento. Então, estamos convencidos aqui que o dia do Senhor começará imediatamente após o arrebatamento da igreja por duas razões básicas. Segundo Tessalonicenses 2,3 associa o início dessa manifestação do anticristo, e essa manifestação é o primeiro dos acontecimentos ao iniciar o período da grande tribulação. Veja que aqui a gente não pode confundir aquilo que eu falei para vocês primeiro. A princípio, o anticristo ele trará paz à terra. Ele vai resolver uma situação. Então, até os judeus vão acreditar que ele é o Messias. Eles vão ter autorizado 7 anos, eu tinha um acordo com vocês, 7 anos. Vocês reconstroem o templo, vocês fazem aí e tal. E vamos tentar agrupar. Então, os judeus acreditam. Então, possivelmente o mundo terá uma relativa paz nesse tempo, mas as catástrofes naturais estarão acontecendo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que começa a acontecer coisas na Terra. A água se tornando difícil de encontrar, água potável, peixes morrendo, muitas coisas vão estar acontecendo. Agora, ele fala sobre o segundo, a primeira carta 5.2, ele diz que aquele dia virá inesperadamente como um ladrão. Isso seria impossível se ele fosse seguido dos eventos da grande tribulação. E tem um doutor chamado Dr. Dwight Pentecost. Ele comenta e diz o seguinte: a única maneira desse dia chegar inesperadamente para o mundo é começando imediatamente após o arrebatamento da igreja. Concluímos assim que o dia do Senhor é aquele período que tem o início com Deus lidando com Israel após o arrebatamento, no começo da tribulação, e se estendendo até a segunda vinda, a época milenal, e até a criação do novo céus e nova terra, depois do milênio. Lembrando que no milênio haverá ainda revolta, só que não haverá guerras. A Bíblia diz que o mundo será regido por vara de ferro. Isso significa que haverá castigo, que haverá pessoas que não vão aceitar e vão ter que ser punidas por isso, ok? Mas vai haver pessoas que vão crer em Deus nessa época. E se você ler, você vai ver que sim, o Evangelho continuará, só que de forma diferente da agora. Os acontecimentos serão lembrados no milênio. E as pessoas que creem no final do milênio serão salvas também. Então, mas todo mundo do milênio será. Porque senão não teria motivo para Deus colocar Jesus para reinar 1000 anos na terra, junto com a gente, e depois todo mundo ir para o inferno. Né? Vamos lá, versículo 7. Desculpa, 6, 7. 8. 8. C. Não é E, não? 7 e 8 não é E, não? A 7 é E? Por quê? Julgaram, não perguntaram. Lembra que eles falaram? Por que eles estavam sofrendo? Por que eles fizeram a pergunta para Paulo? Pensaram que já tinha acontecido o arrebatamento. E já estavam vivendo agora a tribulação. Então, pensando que estavam em meio à grande tribulação, eles julgavam estar excluídos da promessa. Então, é certo, está certo. Agora o 8 é? E. Está certo. E o 9? E. Hã? E. C. Não, o 9 está certo. Não é E. C. É C. Manifestação 10? do anticristo. C. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,3, associa o dia do Senhor à manifestação do anticristo. O que é? Como Deus vai julgar a terra. A ira do Senhor sobre os homens. A igreja já vai ter ido embora. Isso para quem é pré-tribulacionista. Para quem não é, já não pensa assim.
Então só tem um E aí, né? Qual que é o 8, né? Paulo cita 3 acontecimentos anteriores ao dia do Senhor na seguinte ordem: a partida da igreja, a manifestação do homem do pecado e a remoção do elemento que o resiste. Vamos lá, a partida. Essa palavra aqui, apostasia, tem uma grande discussão pelos eruditos e muita confusão nisso. Essa Bíblia aqui me deu uma explicação até boa e eu resolvi trazê-la, que é a Bíblia de Estudo Profético, e ela ajuda a entender um pouco isso. Versículo 3 do capítulo 2, que diz o quê? Vamos ler o capítulo 3, versículo 2? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o olho do pecado, o filho da perdição. No livro aqui, ele até crê que a apostasia é o arrebatamento da igreja, é a partida da igreja. Só que existe a palavra apostasia para nós, significa um desvio da fé, né? Abandonar a fé. Aqui ele diz assim: há pouco acordo quanto à palavra grega apostasia. Se refere a um afastamento físico, arrebatamento, ou a um afastamento metafórico, desvio da fé. As primeiras 7 traduções da Bíblia em inglês a traduziram como afastamento. Ninguém sabe por que os tradutores da versão autorizada inglesa a traduziram como afastamento ou partida, e por que outros a traduzem como rebeldia. E por isso defender que todas as primeiras 7 versões inglesas estavam certas ao traduzir partida, que poderia significar uma partida física ou o arrebatamento. A verdade importante aqui é que aquele dia, o glorioso dia pelo aparecimento, não se dará até que o filho da perdição tenha sido revelado. Então, existe uma discussão que a gente não vai perder tempo com isso. Mas, para nós, o significado da palavra apostasia, nesse caso aqui, para o livro aqui, pode ser a partida, o arrebatamento, a saída da igreja. Que também a palavra apostasia é quando a pessoa parte, sai fora da fé. Ele abandona aquela fé, então ele apostatou da fé. Ele vai crer em outra coisa. Então, não fica preocupado com isso, porque se os estudiosos estão até hoje tentando resolver isso, não é nós que vamos resolver, não é verdade? O importante é ter preparado para a volta de Jesus. Então, por isso que eu até deixei passar essa parte aqui, ó, e fala assim: a retirada daquele que resiste. Vamos lá, 2, 6 a 8. Isso aqui é importante. O segundo acontecimento descrito por Paulo é a retirada daqueles que o resistem. Esses versículos 6 e 7 do capítulo 2 afirmam que este que resiste está detendo o poder da injustiça, e assim fará até o tempo de quê? Da manifestação do anticristo. Momento em que ele se retirará. A Bíblia, no grego, diz que ele retira a si mesmo, e não que ele é tirado. Alguns têm interpretado isto como se fosse o Império Romano, mas o poder de Roma já não mais existe, e o anticristo ainda não se manifestou. Outros têm sugerido que isso se refere à lei, mas a lei não tem nenhum poder sobre Satanás. E não pode ser a igreja, porque a forma pronominal usada no grego é masculina, e a igreja é. A referência mais plausível aqui é o Espírito Santo. Ele não retira sua onipresença, nem sua presença na terra durante a grande tribulação, mas ele encerra a sua tarefa de reprimir
o poder da injustiça. Satanás e o anticristo terão então liberdade para levar o mundo ao caos. Lembra que eu falei para vocês? Que estão tentando introduzir leis, liberando tudo, acabando com tudo a respeito a Deus, religião. Eles estão tentando. Mas no tempo do anticristo, quando a igreja sair, aí vai conseguir. Então, se está difícil agora, depois que a igreja sair, e o Espírito Santo, ele é Deus, amém? Então ele é onipresente, ele nunca pode sair, não dá como ele sair. Como Deus, a gente fala, né? Coisas que Deus não pode fazer, né? É viajar. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Agora, o Espírito Santo ele tira a sua mão, ele tira aquela que detinha o mal, o pecado, que até agora ele exerce esse poder. Ele é Deus. Mas assim que ele sair com a igreja, ele fica presente, como Deus é presente, como Jesus é presente, porque são onipresentes. Mas vai liberar, vai tirar, livrar da ira, e esses que são rebeldes, desobedientes, a ira de Deus agora vai se manifestar, e vai se manifestar como? Através da liberação do pecado no mundo. Aí, quem é justo, que não gosta dessas coisas, vai ser um sofrimento terrível. Da degradação moral, espiritual, social, vai desgraçar o mundo inteiro e vai virar o pior que Sodoma e Gomorra. Ô pastor, os selos, que o primeiro selo é o cavalo branco, né? Que é o anticristo. Então, a abertura dos selos, ele vai começar no primeiro período da grande tribulação. Isso. Porque ele vai trazer paz. Vem vencendo para vencer. Aqui depois, no segundo, ele fala de que vai tirar a paz da terra. Aí esse daí, então, quando ele tira a paz, é que já vem a segunda fase da tribulação. Não, aí a gente tem que entender por passos, né? Essa paz não é exatamente aquela que vai ser depois dos 3 anos e meio. Aqui tem um estudo que eu vou agora, estou participando na internet sobre os selos, as trombetas, as taças, entendendo, como pastor amigo meu, até coloquei um videozinho dele no meu Facebook, vocês olham lá, vocês vão ver. É um estudo profundo de Apocalipse que ele está fazendo, eu estou acompanhando e vou pedir autorização para ele postar alguns para vocês terem acesso. Sobre entendendo o que é o selo, o que significa o livro escrito por dentro e por fora, o que significa cada selo, cada taça, cada trombeta. Vai ser uma explicação detalhada. Ok? Então, o homem do pecado se manifestará depois da partida da igreja e da retirada do poder restritivo do Espírito Santo. O anticristo, esse cavalo branco, ele vai imitar a Cristo. Algumas linhas teológicas acreditam que esse cavalo branco é a igreja. Tá? Mas é bem difícil a gente aceitar isso, porque quem vem acompanhando ele não é muito bom depois, né? O que hoje se recusa a aceitar, ele imitará a Cristo, mas ele será o quê? A encarnação do diabo. Vai operar milagres, vai afirmar ser Deus, e os que hoje se recusam a aceitar a verdade da palavra de Deus vão acreditar em suas mentiras. Deus permitirá que ele tenha uma multidão de fiéis seguidores, isto é, os que deleitaram-se com a injustiça. Nós estamos vendo acontecer na política no mundo, amados, que a mentira está prevalecendo sobre a verdade. Os Estados Unidos prevaleceu na eleição, o Brasil está uma CPI lá que mentem o tempo todo e querem afirmar que a mentira deles é a verdade. E você está vendo, eu estou assistindo isso e estou fazendo uma ligação. O mundo está se preparando para aceitar a mentira. E muita gente acredita na mentira melhor do que acreditar na verdade. Porque na verdade eles vão ter que mudar de vida. Na mentira eles podem continuar pecando. Então é mais confortável aceitar a mentira e viver no pecado do que aceitar a verdade e ter que mudar de vida. E isso está acontecendo, isso até dentro das igrejas.
até com líderes que estão preferindo continuar no pecado e aceitar a mentira. E está tudo bem, e estão enriquecendo, estão ficando grandes, mas Jesus falou para a igreja de Laodiceia, para o pastor de Laodiceia, você diz que é rico, não tem falta de nada, mas para mim você é pobre, cego, miserável e nu. Então, a gente tem que ser rico aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Amém? Ok. Então aí, no caso, o título dado a este homem serve como descrição da sua natureza. Primeiro é chamado do homem da iniquidade. Ele moverá uma completa oposição à lei de Deus. Veja o que está acontecendo hoje, é exatamente isso. Essas tentativas das leis sendo impostas no mundo, elas estão indo completamente em oposição à lei de Deus. Mas ainda não estão conseguindo, porque ainda existe uma resistência. Ok? Segundo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele terá um adversário, será um adversário de Deus e seus planos. Então a igreja vai sofrer com isso. Se a igreja que ficar, né? Os cristãos que ficaram, porque a igreja tem ido embora. Filho da perdição, ele está destinado à completa destruição. E qual é o conselho que Paulo dá? Tendo em vista esses acontecimentos importantes que hão de vir, Paulo exorta os crentes tessalonicenses a se firmarem na verdade que receberam, isso é o evangelho puro e verdadeiro, que ora para que Deus os fortaleça e os estimule a praticar boas obras, ou serem justos, serem tementes a Deus nesse mundo. 6:11, 12, 13, 14. Opa, você está aqui. Quanto a evangelizar e trabalhar, terminando o último texto agora, alguns dos crentes tessalonicenses, esperando pela volta do Senhor, evitavam qualquer identificação com Cristo. Sabe por quê? Eles achavam que já estavam na grande tribulação. Então eles tinham medo de se declarar cristãos, para não serem perseguidos. Outros deixaram de seus empregos e ficaram extremamente preocupados. Paulo então exorta todos esses crentes a esperarem pela volta de Cristo de uma maneira digna do Evangelho. Ao invés de se amedrontarem, eles deveriam estar disseminando o Evangelho dinamicamente, confiantes no quê? Na proteção de Deus. Ao invés de abandonarem suas responsabilidades, deveriam trabalhar com mais diligência, até o momento exato da volta de Cristo. E ao invés de perturbação, eles deveriam cultivar a paz de Deus em seus corações e mentes. Veja, a paz de Deus é uma coisa diferente da paz com Deus. Já falei sobre isso com vocês, né? A paz de Deus, a paz com Deus, Romanos 5:1, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, a paz de Deus é quando o Espírito Santo vem habitar na gente, que Jesus traz para nós aquela paz que o mundo não tem. Então, essa é a paz de Deus. E depois dessa paz de Deus, nós temos a paz com os homens. Okay? Então, nesse caso aqui, Paulo está dizendo, tenham paz de Deus dentro de vocês, isso é, a segurança da salvação. Perseguidos ou não, livres ou escravos, a paz de Deus. Ele faz isso para tranquilizar os crentes, que mesmo que eles sejam perseguidos, eles tenham essa paz, que sabem que estarão com Cristo para sempre. E Deus também vai os protegê-los. E Paulo também os aconselha a fazer com que tais irmãos que pararam de trabalhar e começavam a perturbar, venham a se envergonhar e se arrepender da sua má conduta. Aqueles que estavam pecando deliberadamente, já tinham, né, abandonado. Esse princípio ele deve ser usado como exortação também para nós, o que esperamos pela vontade do Senhor. Não devemos parar de trabalhar, de planejar o futuro,
devemos aumentar nossas atividades. Sabe, mas antigamente, eu me lembro do meu tempo, muitos crentes não estudavam, porque não adianta, Jesus já vai voltar, por que eu vou estudar? E eles ficaram sem estudar, e Jesus não voltou, e eles já ficaram velhos, né? E agora estão, puxa, eu devia ter estudado, mas agora já passou. Se bem que não passa, né? Eu, com essa idade, ainda posso fazer outros cursos ainda, posso fazer outras faculdades ainda, e daí? Né? Não morri ainda? Ok. Então, esse princípio que Paulo fala aos Tessalonicenses, amados, também deve ser usado para nós. Que nós esperamos a volta do Senhor, então vamos continuar fazendo tudo, os nossos planos, nossos sonhos, vamos continuar. Eu tenho planos, você não tem planos? Tem que ter planos. Ah, mas e se Jesus voltar? Ué, se Jesus voltar, o plano ficaria, a gente vai embora com ele para sempre. Mas importa é que se ele não vier, você vai ficar aí reclamando depois que não conquistou nada. Então não tem problema. Importante é que a gente entenda uma coisa. Primeiramente, a fidelidade ao Senhor. Segundo, continuar fazendo tudo que deve ser feito. Ah, Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje, pode voltar agora. Aí, daí, nós estamos preparados? Então é isso que importa. Agora, se está preparado, então vamos continuar fazendo nossos planos. Comprando casa, comprando carro, fazendo negócios, estudando, fazendo, né? Tudo que precisa ser feito, que tiver oportunidade, faça. Não espere, Jesus vai voltar mesmo, então deixa eu ficar em casa. Né? E aí você vão trazer comida para mim. Aí estava acontecendo isso lá na igreja de Tessalônica. E Paulo falou assim, quem não trabalha também não coma. Não dá comida para ele, não. Aqui, é necessário que façamos as obras daqueles que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, a saudação de Paulo, ao encerrar a sua carta, ela pode ser parafraseada dessa seguinte maneira: desejo que tenhais a paz de Deus em todas as circunstâncias da vossa vida. Isto é, não importa a circunstância que está vivendo, tenha a paz de Deus, ok? Paulo recomenda que aprendam a cultivar a paz de Deus em suas vidas, aplicando-as em todas as situações. E ele termina assegurando aos crentes que sua carta é autêntica. Por que ele diz que é autêntica? Evidenciada agora pela saudação escrita da própria mão. Um fato muito importante para a igreja de Tessalônica, que já havia sido enganada com o quê? Com uma carta forjada. Lá no capítulo 2, versículo 2, ele fala dessa carta forjada, que estava no nome dele e não era ele que escreveu. Ele se enganou muitos crentes. 6,15, 16, D. Olha, essa pergunta trouxe dificuldade. Trouxe dificuldade. A resposta é C. Mas eu tinha até respondido D. Mas depois eu fui ver, o texto fala, o texto termina falando assim, cultivassem a paz de Deus em seus corações e mentes. É assim que o texto termina. Então ele perguntou desse texto aqui. Só que cada uma dessas perguntas aqui seria certa. Então o D seria até o mais coerente aí no caso. Mas no texto aqui, aí você vai ver que ele fala, aqui ó, é logo no começo, o texto 5, lá embaixo, aqui ó, antes da pregação do Evangelho, está escrito assim, ó: ao invés de abandonarem suas responsabilidades, deveriam trabalhar ainda mais exigentemente, até o momento exato da volta de Cristo. Ao invés de perturbação, eles deveriam cultivar a paz de Deus em seus corações e mentes. Então é a letra C. E o 17? B. Aí está certo. Agora, na revisão geral, qual que é errado? Só 20. Só 20. Então tá certo. A próxima aula será a 1 Timóteo. Ok? Vamos orar ao Senhor agora para fazer o teste?
Amado Mestre, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Abençoa os teus servos agora, que farão o teste desta prova. Dá a eles, ó Deus, ao entendimento, a iluminação, e abençoa para que a prática que foi recomendada aos Tessalonicenses também seja exercida por nós até a volta de Jesus Cristo. E é no nome desse Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.